Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Histórias de Superação. Meu nome é Ariana, sou a coleguinha de vocês aqui no YouTube. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, deixe um comentário, curte, compartilha com seus amigos, com seus familiares, tá bom, pessoal? Essas histórias, caso você tenha interesse que conte a sua história aqui no canal, fala aí pra gente nos comentários, né? A gente vai ter o maior prazer, a maior alegria em divulgar a sua história também. Pra gente falar pra todos que problemas todos nós temos, mas tem solução aos nossos problemas. Pessoal, hoje, como vocês viram no título, a história que eu vou contar é o meu relato de parto, né? Meu parto normal pelo SUS. Eu tive duas experiências, uma boa, uma ruim, né? E eu quero compartilhar isso com vocês. De repente tem alguma gravidinha aí que tá assistindo, que tá precisando de tirar uma dúvida, né? Esse vídeo vai para esclarecer você, porque quando eu tava grávida, pessoal, eu assisti muitos vídeos no YouTube e foram eles que me fortaleceram. Muitas mães, né, divulgaram seus vídeos sobre seus relatos de parto e eu aprendi muitas coisas com elas. Então, assim, eu acho que muitas pessoas também vão aprender com a minha história de vida também, com o meu relato. Pessoal, foi o seguinte: desde a minha gestação, quando eu descobri que eu estava grávida, eu já tinha em mente que eu queria o parto normal. Muitas pessoas tentaram me desanimar. Não, parto normal é muito dolorido, muito sofrido e tal. Eu ficava assim, preocupada, né? Muitos falavam, você não vai dar conta, né? Você é muito mole, não sei o quê. Mas eu falei, não, eu quero. E eu comecei a acompanhar, né? Pesquisar sobre o parto e tal. Eu falei, eu quero, eu quero. Tá bom. Todo o meu acompanhamento eu fiz pelo SUS. Eu fiz meu pré-natal pelo SUS, num posto de saúde na cidadezinha que eu morava. Eu morava no interior de Goiás, numa cidadezinha do interior. E eu fiz o acompanhamento todo por lá. Só que, na hora de ganhar neném, eu tinha que ser encaminhada para outra cidade, porque lá naquela cidade não tinha maternidade, né? Então eu tinha que ser encaminhada para uma cidade mais próxima. Foi aí, pessoal, que o que aconteceu? Eu, na reta final já da minha gestação, foi marcada uma consulta para mim lá nessa maternidade para eu marcar cesariana. Só que naquela semana eu perdi a consulta. Sabe? Eu fiquei tão triste, fiquei tão contrariada, porque eu tava tão ansiosa para essa consulta, queria tanto, né, passar por ela, e eu perdi. Mas depois, lá na frente, eu fui entender que eu perder aquela consulta foi um caminho de Deus na minha vida, né? Eu ainda não tinha entendido, mas depois eu fui entender. Então aí, perdi a consulta, ficou por isso mesmo, marcou para outra semana. Quando foi na outra semana, no dia 10 de novembro, a minha consulta tinha sido marcada para o dia 3 de novembro. Aí quando foi dia 10 de novembro, marcaram o retorno, novamente a consulta pra mim. E eu cheguei lá, pessoal, na maternidade, meu marido me levou, minha mãe estava comigo, minha mãe, desde quando eu entrei no 8º mês de gestação, minha mãe foi pra minha casa me ajudar, ficou lá comigo até o final da gestação, até o neném fazer quase 2 meses, minha mãe ficou lá me ajudando, tadinha. Né? Mãe já viu como são as mães, né? Minha mãe é um amor. E ela ficou comigo esse tempo todo me ajudando, né? Antes da gravidez e depois também. E aí, pessoal, minha mãe foi comigo para essa consulta. Meu marido deixou a gente lá e voltou porque ele tinha que trabalhar, né? Ele levou a gente na maternidade e voltou para casa. E desde que eu acordei naquele dia, eu já tava assim meio indisposta, sentindo um pouco de mal, mas eu achei que fossem contrações normais, né, de treinamento. Porque na semana anterior, pessoal, naquela semana que eu perdi a consulta, eu tive contrações de treinamento, eu passei muito mal, fui parar no posto de saúde, eu achei que eu tava ganhando neném, mas era só contração de treinamento, não tive dilatação nenhuma, os médicos mandaram eu voltar pra casa. Aí quando foi nessa semana, eu passei mal de novo, comecei a sentir aquelas mesmas coisas que eu estava sentindo na semana anterior. Mas eu falei, isso aí deve ser contração de treinamento, não é nada não. E quando eu cheguei lá, pessoal, eu saí de casa às 5 horas da manhã, cheguei lá, já tinha 15 grávidas na minha frente, na maternidade. E eu, sem conhecimento, sem saber, né, o que eu ia fazer, como que funcionava, eu fui perguntar pra recepcionista, como que faz aqui? Eu vim pra marcar cesariana, né, pra passar por uma consulta, como é que faz? Ela, não, você tá vendo essas grávidas aqui? Primeiro, elas todas vão ter que ser encaminhadas, porque elas já vieram para ganhar neném. Elas já estão com as cesarianas marcadas. Então, ela já veio para ganhar. Então, depois que elas passam pela triagem, pelo atendimento, aí você vai ser atendida. Falei, tá, né? Vou sair daqui umas 3 horas da tarde, mas tudo bem. Aí eu fiquei, pessoal, e devido à pandemia, a minha mãe teve que ficar do lado de fora. Porque os acompanhantes tinham que ficar de fora, né? Só quem ia ganhar neném que podia ter um acompanhante lá dentro. Mas quem tava só de consulta e tal, os acompanhantes tinham que esperar lá fora. Aí puseram minha mãe pra fora, coitada. Ficou lá me esperando. O que acontece? Nesse negócio de eu ficar esperando todas as grávidas serem atendidas,
Quando chegou minha vez, pessoal, já tava passando muito mal, já tava sentindo muita contração, muita dor. Comecei a andar pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. E chegou outras grávidas também, já na mesma situação que eu. Sentindo mal, já sentindo contração, né? Mas até aí eu não tinha atinado que eu estava em trabalho de parto, tá, pessoal? Eu achei que fosse normal. E me deu uma vontade tão grande de fazer xixi, aí chegou minha vez da consulta. Atendeu todas aquelas grávidas, chegou minha vez, o médico, oi, tudo bem? Senta aí na maca. Eu falei, doutor, eu tô com muita vontade de fazer xixi. Aí ele, você acha que dá pra você esperar ou você quer ir no banheiro? Eu falei, não dá tempo de esperar a consulta. Aí ele falou, não, então senta aí que eu vou te examinar, fazer o exame de toque. Quando eu sentei na maca, pessoal, só saiu aquele tanto de água. E eu, na minha inocência, eu achei que eu tinha feito xixi. Por quê? Porque eu tava muito apertada. Eu falei, doutor, eu não dei conta de segurar. Fiz xixi. Aí ele até sorriu e falou, não tem problema não, isso é normal. Aí eu deitei na maca e ele foi fazer o exame de toque. Pessoal, quando ele fez o exame de toque, aí que saiu água mesmo. Foi água, foi água, foi água. Aí ele sorriu e falou assim, olha, você não fez xixi não, foi só a bolsa que rompeu. Aí eu falei, e agora, doutor? Eu estava com 5 centímetros de dilatação, né? E eu falei assim, agora que você está em trabalho de parto, né? Você vai ter que ser encaminhada pra Goiânia, porque aqui nós não temos leito pra você, não tem vaga pra você ganhar neném aqui. E outra, lá nessa maternidade, pessoal, só fazia cesárea. Quando a mulher chegava em trabalho de parto lá, normal, eles encaminhavam pra outras maternidades pra Goiânia. Só se a mulher já tivesse com o menino saindo pra eles fazer o parto lá, né? Mas, enfim, aí eu tive que ficar esperando. Foi feito, eles falaram assim, ó, aguarda que nós vamos fazer o encaminhamento pra você ir pra Goiânia. Eu liguei pro meu esposo, falei, ó, vem porque eu tô passando mal pra ganhar neném, eu vou ter que ser encaminhada pra Goiânia. Aí meu esposo veio, né? Minha mãe, que tava lá fora, o médico foi lá, chamou ela, falou, ó, fica com ela porque ela tá passando mal, tá em trabalho de parto, tem que acompanhar ela. Aí minha mãe ficava lá, apreensiva perto de mim, coitada. E eu toda hora indo no banheiro, me dava uma vontade tão grande de fazer o número 2, pessoal. Uma vontade de fazer força. E toda hora eu ia pro banheiro. Aí o povo, não vai no banheiro não, senão seu filho vai nascer dentro do vaso. Não faz isso não, volta, fica quietinha, tal. E eu naquela agonia, aquela dor, aquela dor. E aí, meu marido chegou, aí eles ficavam revezando, né? Não podia ficar os dois lá dentro. Meu marido ficava um pouco, depois minha mãe ficava. Aí os guardas brigou lá, falou, só pode ficar um. Aí meu marido ficou lá comigo, minha mãe ficou do lado de fora. E aí uma médica chamou nós no particular e falou assim, olha, se eu fosse vocês, procurava uma maternidade, porque aqui não vai sair encaminhamento pra você não. Pessoal, eu devo ter ficado umas 2 horas dentro daquela maternidade. Assim, depois que eu consultei. Eu perdi a noção de tempo, eu tava sem relógio, então eu não sei quanto tempo nós ficamos lá dentro. Mas aí, essa médica chamou nós e falou, não vai sair encaminhamento porque tem médico aqui, né? Então, vocês vão ter que ir para outro caminho. E aí, pessoal, fomos para outra maternidade. Isso foi uma falha, uma negligência, foi a parte ruim que eu falei pra vocês, a experiência ruim que eu tive no SUS, porque eu estava dentro da maternidade, em trabalho de parto, e eles não me atenderam. Né? Apesar de que eles falaram que não tinha leito pra mim, né? Aquela velha história do SUS que nunca tem vaga, então lá não tinha. Aí eu fui encaminhada pra Goiânia. Nós achamos uma maternidade do outro lado da cidade. Nós fomos nessa maternidade, chegou lá, pessoal, o atendimento totalmente diferente. A minha experiência lá foi totalmente diferente dessa que eu tive na maternidade anterior. Um atendimento rápido. E eu passei tanto sufoco dentro desse carro, porque demorou tanto para chegar, que eu achei que o menino ia nascer dentro do carro. Mas deu tempo de chegar. Quando nós chegamos lá, pessoal, que eu fui atendida, quando a médica fez o exame de toque em mim, eu já estava com 10 centímetros de dilatação. Eu já estava para pôr o menino para fora, dentro do carro. Se eu demorasse mais um pouquinho, esse menino tinha nascido dentro do carro. E aí, pessoal, fomos, né? Cheguei lá, meu marido ia acompanhar o parto. Minha mãe ficou do lado de fora, porque ela não podia ficar lá dentro, né? Os dois acompanhantes, minha mãe ficou de fora. E foi. Vai daqui, vai dali, eu naquela luta, e faz força daqui, faz força de lá, faz força daqui, faz força de lá. De repente, eu levei um susto, porque a enfermeira falou assim, eu tava muito fraca, pessoal, porque eu não tinha me alimentado, lembrando que eu saí de casa às 5 horas da manhã, eu fiquei o dia todinho sem comer, sem beber água, eu tava muito fraca. E aí eu já não tinha contrações mais. Eu tive que tomar ocitocina na veia, né? Ocitocina é o soro que ajuda nas contrações, porque eu já tinha parado as contrações. E aí a enfermeira obstetra que estava me acompanhando falou assim, olha, mãezinha, você vai ter que fazer força agora, porque o seu filho já tá coroando, já tá coroando. Então, assim, se você demorar muito, vai faltar oxigênio para ele. E aí você vai ter complicações, seu bebê vai ficar com complicações. Aí eu fiquei muito apavorada, falei, ai meu Deus, e agora? Eu não tenho força para fazer força e meu filho tá correndo risco de vida. Eu fiquei assim, atribulada. Meu marido todo tempo junto comigo, né, ligou lá o celular, pôs uns hinos, né,
umas músicas calmantes pra me acalmar, aí foi daqui, foi dali. Aí, pessoal, de repente veio uma força tão grande, de dentro pra fora, assim, que quando veio aquela contração, que ele falou, faz força, que eu fiz força, o neném nasceu, pessoal. Foi uma bênção, louvado seja Deus, né? A dor foi só na hora do parto, depois que o menino nasceu, eu não tive dor mais, graças a Deus. Pessoal, então isso assim é uma história de superação pra mim, fiquei muito feliz, porque eu consegui, eu queria tanto o parto normal e Deus cumpriu o desejo do meu coração, né? Dói um pouquinho, pessoal, não vou romantizar aqui o parto normal, que tem pessoas que falam, ah, não dói nada, isso é frescura. Não, dói sim, pessoal. Mas assim, a gente supera, é uma dor que a gente supera, e quando você vê o rostinho do seu filho, nossa, tudo aquele sofrimento que você passou no parto, você esquece, né? Mesma coisa que você não passou por nada. Então é isso, aí é um dos meus relatos das minhas histórias de superação, pra mim foi, porque eu tinha um desejo, um sonho, e esse sonho meu foi realizado, né? Ganhei neném pelo SUS, tive duas experiências, uma ruim lá no SUS, mas tive uma boa nessa maternidade que foi a Nascer Cidadão em Goiânia. Fui muito bem atendida, uma comida de qualidade, tá, pessoal? Por isso que eu tô falando o nome dela, porque ela é referência. Eu quero falar de coisas boas. Eu não vou falar da maternidade que eu tive experiência ruim, não. Eu vou falar da que eu tive experiência boa, tá? Então, assim, fiquei muito feliz, foi muito bom. Agradeço os médicos, a equipe que me acompanhou. Pessoal, meu filho nasceu 8h20 da noite. Eu creio que da hora que eu comecei a passar mal até a hora do nascimento do meu filho, eu devo ter ficado umas 10 horas no trabalho de parto. Lá na maternidade eu fiquei 1 hora, porque nós chegamos lá às 7 horas da noite, porque já era troca de plantão. 6 e pouco, 7 horas. Porque teve uma equipe que ia me acompanhar, e aí as enfermeiras até falaram assim, nossa, eu não acredito que eu não vou assistir esse parto, porque teve que trocar de turno, de plantão. E aí era por volta de 7 horas. Então eu fiquei 1h20 mais ou menos, no momento fazendo força pro meu filho nascer. Tá? Ele demorou mais porque eu tava assim fraca, né? Eu tive que tomar ocitocina. Se eu tivesse me alimentado, se eu tivesse bem, com certeza ele tinha nascido mais rápido, né? Eu imagino. Mas assim, esse é o meu relato de parto. Foi muito feliz, um parto muito emocionante, né? E eu queria compartilhar isso com vocês. Manda para as gravidinhas que vocês conhecem, que estão aí atribuladas. Ah, o SUS, a gente ouve falar tão mal do SUS, mas assim, o SUS tem as partes boas também, pessoal. Tem a parte boa do SUS. Então, não tenha medo, minha irmã. Não tenha medo, não. O nosso corpo é uma máquina perfeita que Deus criou. No momento certo, o seu filho vai nascer. Não precisa de você apavorar, desesperar, viu? Então, pessoal, tá aí uma das minhas histórias. Acompanhem aí que vai vir mais histórias interessantes, histórias legais. E fiquem todos com Deus. Um forte abraço para vocês.